Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. Eu vou comentar um pouco a respeito deste aumento aí do piso salarial dos professores, que muito tem sido comentado. Esse aumento já tem uns dias que aconteceu, só agora que eu consegui ter um tempo para comentar sobre o assunto. É aquele assunto que diz pouco sobre concursos públicos, mas diz muito a respeito de concursos para professores, no sentido de que, com este novo piso salarial, com esse aumento, há uma valorização dos profissionais da educação, especificamente professores. Concordo com o comentário que muita gente faz aqui, que é o seguinte: olha, deveria ter o piso salarial do quadro de apoio. Concordo, também acho que deveria ter um piso salarial para o quadro de apoio, o auxiliar técnico de educação, o agente de organização escolar, o auxiliar em educação, o auxiliar de classe, mas infelizmente ainda não existe. Porém, acredito que com o tempo essas discussões são feitas aqui na internet e chega no parlamento, pode ser uma pauta a ser discutida futuramente. E quem sabe criam também piso salarial para o pessoal que trabalha no quadro de apoio. Mas vamos lá, o noticiário foi assim. O ministro da Educação de Lula, Camilo Santana, anunciou o aumento do piso salarial aos professores nesta segunda-feira, dia 16, isso foi no dia 16 de janeiro, com quase 15% de reajuste. O salário mínimo dos professores passa de R$ 3.845 para R$ 4.420,55, que seria uma espécie de salário mínimo dos professores, o que indica que a rede pública não pode pagar menos do que este piso aí, tá? Não diz respeito à rede particular, que fique bem observado. Se você for acompanhar, dar uma pesquisada depois, você vai ver que fala da rede regular de ensino, tá bom? E o que muita gente não entende, confunde, pensa que, poxa, 3.845, 4.420 agora, teve um bom aumento, então eu vou ganhar isso? Depende. Por quê? Qual que é a referência deste aumento? Tem que ter uma referência. A referência é o professor que trabalha 40 horas semanais. O que é a realidade, pelo menos aqui no estado de São Paulo, de pouca gente. A maioria dos cargos aqui no estado de São Paulo de professores, o normal, vamos dizer assim, são 30 horas semanais. 40 horas semanais, normalmente quando a pessoa resolve dobrar ou faz uma hora extra ou aceita cargo que tem algum plano de educação que precisa que o professor fique 40 horas na escola, e aí ele entra com 40 horas, mas a maioria é 30. E aí você precisa fazer a conversão. Então, basicamente, convertendo nos valores que os professores ganham atualmente, que os professores trabalham atualmente, então, se ele trabalha 30 horas, o mínimo é 3.315,42. Inclusive, em Santo André vai ter que aumentar um pouquinho, porque não chega nesse mínimo aí. E parece que São Bernardo do Campo também não chega, e lá, o prefeito de lá disse que vai seguir a lei. Então, em São Bernardo vai aumentar. Em Santo André não falou nada. 25 horas. Quem trabalha 25 horas, o mínimo é 2.762,85. E quem trabalha 20 horas, o mínimo é 2.210,28. Continuando a notícia, os beneficiários do aumento salarial são os professores da rede pública da educação básica, aquilo que eu havia falado anteriormente. O piso salarial é definido pelo governo federal, mas os salários da educação básica são pagos pelas prefeituras e pelos governos estaduais. Então, assim, não é a União que vai pagar o salário do professor, o que vem gerando discussões entre confederações. A mais importante delas, a Confederação dos Municípios, disse o quê? Diz que os prefeitos não precisam pagar esse piso salarial dos professores. É isso mesmo. A Confederação dos Municípios diz que está falando para os prefeitos não pagar.
Aí fica complicado, né? De acordo com o argumento da entidade, não há base legal para o reajuste do piso nacional do magistério, de 14,95 em 2023. Para a entidade de governo Lula, do PT, repete o erro cometido pelo Jair Bolsonaro, do PL, ao dar um reajuste aos professores muito acima da inflação para o período. E fica o seguinte. Tá, a confederação reclama disso, que houve um aumento acima da inflação, mas e os outros anos que não teve? Teve o congelamento da pandemia e teve também em outras oportunidades, antes de fazerem esta lei, né, do piso. Quantos anos os professores tiveram aumento abaixo da inflação? Ou passaram anos sem ter aumento? A gente relembra muito bem, nos anos 90 tinha muita greve. Então são anos e anos aí de reajuste abaixo da inflação. Então não se sustenta, eu não acho válida essa reclamação, mas é o que a confederação diz. E argumenta no sentido de não pagar. Então, o que acontece? Pode ser que algum município não pague realmente o mínimo, o salário mínimo do professor. Talvez, né, é o caso de tentar entrar na justiça e tudo mais, mas é um debate bastante amplo. Só que eu penso que a maioria dos municípios pagam os salários dos funcionários da educação, e principalmente dos professores, com o fundo do Fundeb. Né, que o Fundeb, que a União distribui o dinheiro para todos os municípios, e as prefeituras sustentam o salário dos professores com esse Fundeb. Algumas até, o que sobra, paga até bônus com o resto desse Fundeb. Então, assim, se o município for pensar, é só fazer se o município não tem condições de pagar este aumento, essa é a verdade, faz uma reclamação ao MEC e com certeza o repasse desse fundo pode ser maior naquele município que está enfrentando uma dificuldade de pagar o salário do professor. Eu acho assim que tem muita jogada política no meio disso, dessa confederação. Acredito que tem muita politicagem. É possível fazer esta reclamação, pedir essa ajuda para a União, dizer, olha, não tem como eu pagar o salário do professor, o que vocês podem fazer? Aí haverá, de certa forma, um repasse de verbas para que o município consiga pagar esse professor. O fato é que esta valorização dos profissionais da educação é uma luta diária, é uma luta histórica e assim, sempre será muito difícil. Eu acho que o professor não tem o devido reconhecimento que tem um engenheiro, que tem até um fisioterapeuta, em outras áreas, por exemplo, um advogado, em outras áreas de nível superior. Um pedagogo estuda 4 anos e não ganha o que os outros profissionais de ensino superior ganham. Então, assim, é válida e justa essa reivindicação por melhoria salarial. E anos a fio isso vai acontecer. Eu sempre, né, quando puder, eu faço um comentário acima disso aí também para contribuir. Mas é isso. Eu acho que no final das contas os municípios vão acabar aderindo e pagando o que tem que ser pago. São Bernardo do Campo, como eu disse, já é uma cidade que provavelmente vai pagar, porque o prefeito disse que eu respeito as leis. Então, enfim, a lei do piso salarial ele vai respeitar sim. É isso. Agora as outras prefeituras, eu não sei, São Paulo já paga acima, então as que pagam acima vai continuar, né? As que pagam abaixo, que pagavam o piso do ano passado, vão ter que acompanhar. Basicamente é isso. Muito obrigado, até a próxima. Valeu.